Simplesmente a experiência que a GV tem gerado para mim foi o que me motivou para estar fincando essa bandeira, ter orgulho de falar que eu sou o primeiro Apollo, né? Meu nome é Felipe Radiski, eu sou natural de São Borja, Rio Grande do Sul, uma cidade pequena, mas atualmente eu moro no estado de Minas Gerais, Uberlândia. O maior problema que eu tinha era todos, né? Porque quando eu abri a minha agência e eu decidi que eu precisava estar entre os melhores para eu me tornar uma ótima agência, tinha somente 20 dias que eu tinha aberto ela, né? Então, desde o início que eu decidi vou ter uma agência de marketing, eu já tomei a decisão que eu deveria ter mentores que entendem do assunto para que eu pudesse estruturar da forma correta já desde o início, né? Então foi a melhor decisão que eu tomei, e principalmente por ter entrado dentro da agência de valor, né? Tá fazendo parte de tudo isso, porque senão eu estaria com certeza absoluta pedalando muito hoje. O meu primeiro contato com o Robson, né, foi primeiramente eu fazer a pesquisa na internet sobre como resolver as situações da minha agência, né? Ou melhor, como estruturar a agência. E aí então eu fui para o YouTube. E dentro do YouTube chegou um vídeo para mim do Robson, né? Que foi, naquele vídeo, um único vídeo gerou o máximo de valor possível, eu acho que poderia gerar para mim, porque bateu muito no que eu estava em busca. E cara, foi... como se fala amor à primeira vista, assim, foi a resolução à primeira vista, foi nesse sentido aí. E aí, depois eu meio que implorei para entrar dentro da agência de valor, para fazer parte. O meu sentimento antes de encontrar a agência de valor, cara, era simplesmente perdido, né? Eu era vendedor de carros, eu tomei a decisão de abrir uma agência na qual eu não sou uma pessoa que sabe apertar botões, mas eu entendo do mercado automotivo. Então eu tomei a decisão de abrir a agência, mas eu não sabia fazer a operação, né? Então até hoje eu não sei fazer a parte de um tráfego com excelência. Então eu descobri uma maneira de fazer essa operação rodar muito melhor se eu fosse aprender do zero, por exemplo, né? Então eu já tinha isso na minha cabeça, só que eu não sabia como fazer, mas eu sabia que era o que eu queria fazer. Então quando eu tomei essa decisão foi muito com base nisso. Então organizei absolutamente toda a minha empresa, e está sendo organizada ainda com certeza absoluta por causa da agência de valor, senão talvez eu não teria nem aberto, ou talvez eu não estaria com ela aberta ainda. As transformações que a agência de valor tem causado diariamente, principalmente, de fato, o próprio nome, né, já diz, gerar valor, né? Então é diário, né? Então às vezes um pequeno insight ali já mostra isso tudo, e principalmente também a questão da família, né? Aonde quando você tem uma cultura muito forte, aonde você está, automaticamente você melhora a sua e entende que é importante isso, né? Então muitas vezes você tem um problema, mas nem sabe. A importância de um mentor para mim, como empresário, cara, é a virada de chave, né? É a virada de chave porque se você não tem uma informação, você tem ali, ou você não sabe como escalar, ou como gerir o negócio, né? Então você precisa de pessoas que são melhores que você nisso. Se você vai aprender ou buscar informações ou algum tipo de conhecimento, é muito bacana, mas às vezes o tempo para você conseguir reunir essas informações da forma correta e de fato colocar em atividade aquilo que talvez dê certo, você tem um tempo, e dentro desse tempo muita coisa pode acontecer, inclusive você fechar a sua empresa, né? Então a importância do mentor é exatamente organizar isso da forma correta com alguém que já validou um produto, um serviço ou algo nesse sentido, e você caminha lado a lado, né? Trazendo esse resultado que já foi gerado, já foi validado, você simplesmente
faz um Ctrl+C, Ctrl+V para o seu negócio, né? Claro, de acordo com a linguagem e o nicho que for, enfim. Mas a importância é essa, é você ter uma pessoa que entende do negócio e que de fato entrega resultado, né? Porque guru tá cheio, não é pouco, né? E cobrando por algo que não vai gerar resultado na grande maioria das vezes. Então, um mentor que está lado a lado contigo e ele precisa que tu tenha resultado, né? Por quê? Porque gera valor, né? Isso é extremamente importante para mim. Ter um mentor, eu não sabia que era tão bom quanto está sendo e eu não abro mão. Se eu tiver que indicar algo para uma pessoa você não precisa ser o melhor, mas você tem que estar entre os melhores, tem que estar na mesa, na cadeira do aluno. E você está quando você tem um mentor que entende do seu negócio. A agência de valor influenciou na parte financeira tanto pessoal quanto da empresa também em absolutamente tudo, né? Porque quando eu entrei na AGV, né, entrei na mentoria, eu tinha menos de 5 clientes e cobrando R$1.000. Ou seja, estava faturando muito pouco, entregando muito, totalmente desorganizado e com diversos nichos. Cada um desses era um nicho diferente. Então, no momento que eu entrei na mentoria, entendi, na primeira semana já virou a chave. Na primeira semana de mentoria já virou a chave que eu precisava. Se fosse só aquilo ali, naquele momento já tinha já tinha zerado o game, como fala, já teria feito todo sentido. Então, quando eu estava faturando 5.000 por mês, fechando contratos de 3 meses, a partir disso, hoje, no dia de hoje, eu já vendi mais de 250 mil em contratos que estão ativos, né? E eu estou faturando pouco mais de R$20.000 por mês, onde eu tenho um lucro numa porcentagem de praticamente 60%. E eu terceirizo toda a minha operação. Eu basicamente faço a venda e faço a assessoria com os meus clientes, porque eu entendo a dor deles. E eu terceirizo toda a minha operação. Então hoje, essa é a vantagem de você estar dentro de uma mentoria, dentro de uma empresa que entende o seu negócio, faz acontecer, né? Entende as possibilidades que são ideais para colocar a rodar e o faturamento só vem, né? E é só o início. O sentimento é gratidão. Gratidão eterna, assim, porque no momento que você toma uma decisão e você precisa adquirir um conhecimento, mas que você talvez não busca da forma correta ou demora a conseguir encaixar as pontas certas ali para o seu negócio, pode demorar um tempo, né? Ou também você desistir do negócio, né? Porque se você não consegue gerar e nem ter resultado, você acha outra coisa para fazer da vida, né? Que não é o meu caso, né? Eu sempre mirei no sucesso. O sucesso ama velocidade. Então eu sempre fui uma pessoa que, se eu miro em algo, simplesmente eu faço ela acontecer, né? Só que fazer acontecer da forma correta, você precisa ter um mentor, ter pessoas que entendem mais do que você sobre determinada situação. Então, o meu sentimento sobre tudo isso é gratidão. Então, eu tô no lugar certo, onde a GV for, eu tô junto. Lançou a Apollo, eu fui o primeiro, com muito orgulho, e se vier mais, com certeza eu tô dentro. Simplesmente a experiência que a GV tem gerado para mim foi o que me motivou para estar fincando essa bandeira, ter orgulho de falar que eu sou o primeiro Apollo, né? Então, o que acontece? Quando eu entrei na mentoria, numa primeira semana de experiência já virou a chave, eu pensei, eu sou burro se eu não for o primeiro Apollo. Porque se até aqui a virada de chave aconteceu várias vezes, imagina se eu estiver no Apollo. Então, por isso que eu digo, aonde a GV tiver, eu tô no meio. E eu não abro. O que eu falaria pro meu eu do passado?
Começa esse negócio 10 anos atrás. Se eu soubesse que era tão bom, eu tinha começado 10 anos atrás. Então eu falaria, busque mais conhecimento, busque mais informação, se conecte com as pessoas certas, deixa de lado aquilo que não soma, que o sucesso é resultado de um bom trabalho. Então, principalmente falando em sucesso financeiro, é uma ótima consequência de um trabalho bem realizado.